Hospedagem em Santa Cruz no tempo dos padres jesuítas, canal do YouTube, História de Santa Cruz, professor Simvaldo. Na apresentação de hoje, então, estarei falando sobre o período em que os jesuítas receberam diversos viajantes na sua hospedaria. Essa hospedaria ficava ao lado direito, aqui na imagem do nosso lado esquerdo, do antigo convento dos jesuítas. No andar térreo, à entrada, havia uma ampla sala onde eram recebidos os visitantes, tanto os que vinham fazer negócios como viajantes, clérigos e demais credenciados. Como aqui em Santa Cruz era uma fazenda de criação de gado, os jesuítas recebiam muitos visitantes, viajantes, né, que vinham comprar gado e também a olaria e demais produtos que saíam da fazenda, porque a fazenda Santa Cruz era uma fazenda que tinha muitas oficinas, então os jesuítas tinham muitos negócios. E por ser também Santa Cruz um local de ligação entre que saía do Rio de Janeiro para São Paulo, né? São Paulo e depois seguindo para Minas Gerais, passando por Itaguaí, Santa Cruz servia assim, como uma espécie de pouso, de parada, né? Obrigatória. Quase todos os que saíam do Rio de Janeiro e que iam para Minas Gerais, tinham que passar por Santa Cruz e tinham que passar e aproveitavam e ficavam hospedados na fazenda dos jesuítas. A hospedagem no tempo dos padres jesuítas, o complexo arquitetônico englobando capela, convento, que servia de residência dos padres jesuítas, hospital, as diversas oficinas e as senzalas, aparece representada no desenho colorido de autoria do escrivão Pedro Henrique da Cunha, intitulado Notícia Curiosa e Proveitosa em benefício da Real Fazenda de Santa Cruz sobre a situação passada e presente da Fazenda de Santa Cruz, que foi propriedade dos padres jesuítas, encontrando-se hoje incorporada à Real Coroa. Esse realmente é um título quilométrico gigantesco, mas é o título do documento, do manuscrito, que tem esse desenho aqui anexo, que vem como uma espécie de complemento para mostrar a localização. Então, por esse desenho, nós temos a residência da fazenda, que era constituída da igreja e convento como bloco principal, mas também tinha outros pequenos prédios, inclusive a hospedaria, que vocês podem ver que fica lá na parte de trás, lá em cima, né? O conjunto arquitetônico até hoje é considerado monumental. Esse bloco, mesmo 274 anos depois de passar desde a construção, que foi construído em 1751, começou a ser construído em 1707, mas ficou esse tempo todo, né? E essa foto, por exemplo, dá para vocês terem uma ideia, porque tinham entre 36 e 38 modestas acomodações, que eram as chamadas celas. Eram pequenos quartos, pequenos cubículos mesmo, quase como se fosse uma alcova, porque não tinha nem janelas, era uma porta de entrada e um hóspede, né? Quer dizer, no caso, um jesuíta não podia ter contato com outro. Claro que com esse tempo todo, esse prédio foi recebendo uma série de mudanças, foi convento, depois passou a ser Palácio Real, Palácio Imperial, então passou por uma série de transformações. Atualmente é o quartel. Exatamente nessa parte aqui onde tem a foto, que tem esses alunos, foram os meus alunos que eu estive com ele lá em 2024, era onde ficava a capela. Mas observem que o conjunto monumental, ele tem ainda pode ser observado até hoje, para que nós possamos ter uma ideia dessa monumentalidade. Ele foi construído para ser eternizado. Esse termo é usado por quase todos os historiadores, desde Pedro Henrique da Cunha, Manuel Martins do Couto Reis, José Saldanha da Gama, Padre Serafim Leite, Benedito Freitas e todos os demais que se propuseram a delinear os traços arquitetônicos do Palácio Real de Santa Cruz, estão de acordo quando afirmam que tudo foi construído para ser eternizado, prolongando-se indefinidamente pelos tempos vindouros. Até porque as paredes do primeiro piso mostram bem essa ideia. Aqui, solidez e mais solidez, característica das construções jesuíticas. De fato, quem entra pelo portão de acesso principal
ao atual quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, que hoje ocupa o prédio construído em 1751, tem a chance de ver ao lado direito, aqui no nosso caso aqui é o lado esquerdo, onde tá aquele soldado em pé, que foi o soldado que nos recebeu, é o José, que também é professor de história, historiador, um rapaz muito talentoso, que sempre que os visitantes vão em grupo, ele recepciona e faz a apresentação. E lá onde ele está, esse soldado, tem uma pequena porta. Nessa porta tem um pequeno cubículo que atualmente está servindo como protocolo. Mas o bom senso de um comandante mandou que deixasse uma das paredes, da parede do primeiro piso, fosse retirada o emboço e deixasse a parede de forma aparente, como foi construída na época. Então, as pessoas que entram lá têm exatamente a, a oportunidade de ver como eles faziam a construção naquela época. Eles usavam aquelas pedras de mão, aqueles tijolos maciços e uma parede muito grossa mesmo, uma espessura fenomenal, para dar ideia exatamente desse sentido de solidez e mais solidez, que era uma característica para eternizar, para deixar a obra permanente por todo o tempo, né? Os jesuítas ocupavam pequenas celas no interior do convento. A residência dos padres jesuítas não era luxuosa. Não foi construída imaginando-se o acolhimento de um rei, dos imperadores, diversos príncipes e princesas e tantos outros membros da realeza, ministros, diplomatas, vindo de outros países, integrantes do clero purpurado, cientistas, artistas ou simples viajantes. Não era nada disso. Ela foi construída para servir de acolhimento dos jesuítas. Havia entre 36 e 38 modestas acomodações construídas exatamente para serem utilizadas como celas. Quartos diminutos, sem janelas, com uma pequena porta de acesso, separadas umas das outras por grossas paredes, não possibilitando nem mesmo que houvesse comunicação entre os seus ocupantes. Era de fato cubículo de padre, câmara onde somente eles mesmos tinham acesso. Na ilustração dessa imagem aqui, desse slide, tem um óleo sobre painel de Eucatex representando o convento dos padres jesuítas na época da sua construção. É um trabalho da professora e artista plástica Nilda Aquino, foi feito em 1986, e quem entra no quartel está logo ali na primeira, logo na direita. Eles têm uma série de, acho que são 8 painéis enormes, porque dá uma ideia da evolução arquitetônica do prédio. E a Unilda se baseou nas informações escritas, porque não tem nenhum desenho dessa época. Então, mostrando como seria a construção com esse tipo de torre cineira, com a parte superior em formato de meia laranja e um tipo de característica bem jesuítica mesmo. Então, era um prédio rústico, simples, não é? Mas de grande imponência. Hospitalidade bem brasileira. Quem se refere ao termo hospitalidade bem brasileira é o padre historiador Serafim Leite, autor da História da Companhia de Jesus no Brasil, citado pelo memorialista e jornalista Benedito Freitas, também historiador, né? No primeiro volume da sua trilogia, no capítulo intitulado A Residência da Fazenda, questionando tal afirmativa ao citar as mais impressões causadas por ocasião da meteórica passagem do Conde de Assumar pela fazenda, sendo acolhido e hospedado pelos jesuítas. O escrivão do Conde de Assumar, no seu diário, reclama do tratamento que foi dispensado ao nobre, não lhe sendo permitido, enquanto serviçal do conde, ir à cozinha do convento para preparar alimentação especial e diferenciada.
Eu não saberia dizer se tal recusa para que o cozinheiro tivesse acesso à despensa do convento teria sido o motivo principal. O fato é que já no dia seguinte, logo pela manhã, após o pernoite, o conde e sua comitiva despediu-se do padre fazendeiro e partiu para Sepetiba, de onde seguiu embarcação em direção a Angra dos Reis, Ubatuba, Santos, São Paulo e Minas Gerais. Eu fiz questão de colocar o brasão de armas dos condes, né, de Assomar, para dar ideia que era um dignatário, era um cara importante, mas de qualquer forma não foi, não teve o seu, vamos dizer assim, o seu privilégio atendido, né? Porque eu já fiz uma apresentação sobre essa passagem do Conde de Assumar e o escrivão dele anotou o seguinte no seu diário, né? Que não foi permitido o ingresso dele para fazer a comida lá do Conde, a comidinha especial do Conde, e quem estava na cozinha eram os cozinheiros negros, olha só o preconceito, né? Que só faziam os guisados dos padres, né? Então ele queria preparar um prato especial, mas não foi permitido. Mas de qualquer forma, nós temos aqui o padre Serafim Leite dizendo que eles eram bem acolhidos, todos eram acolhidos, se instalavam, eram bem tratados. E isso tudo porque, devido à localização no início do caminho que seguia para São Paulo e Minas Gerais, a fazenda dos jesuítas de Santa Cruz funcionava como ponto de parada e descanso, onde os padres recebiam inúmeros hóspedes que se encontravam viajando. Como alguns desses hóspedes eram dignatários da igreja ou nobres recomendados pelas autoridades governamentais, as instalações ofereciam certo conforto, uma boa cama, roupas de quarto, pequena mesa e cadeira para refeições e estudos, além de uma bacia e jarra com água potável, sempre podendo contar com a ajuda de um serviçal. Havia banheiros coletivos e refeições servidas no local apropriado. Lembrando que nós estamos falando aqui do século XVIII, então não vamos esperar encontrar um quarto como apartamento de hoje, com água quente e tudo mais, né? Geladeira, frigobar, nada disso. Era uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo confortável, porque o Langsdorff, por exemplo, reclama que não conseguiu beber um copo d'água, né? Mas eles pelo menos tinham água limpa, uma bacia e uma jarra, né? Bom, essa postagem é sobre a hospedagem dos jesuítas e, segundo o Serafim Leite, eles recebiam bem. Quando vem a monarquia, essa hospedaria que ficava ao lado do convento, ao lado esquerdo do convento, melhor, ao lado direito do convento, saiu dali, foi transferida para a Rua do Comércio. Vocês observem que aqui embaixo tem a Rua do Comércio, onde está aquele escrito Horta, Capim. Observe que tem aqui hospedagem, era exatamente onde tinha hospedaria. Quem lembra daquela postagem que eu fiz sobre a, a instalação da companhia de diligências, né, entre a Quinta da Boa Vista e Santa Cruz, sobre os transportes de Santa Cruz, durante o período do Dom João VI, no alvará que autorizava a construção, a inauguração da linha, tinha lá uma cláusula dizendo que a companhia teria que construir também uma pequena hospedagem para que os viajantes, quando chegassem em Santa Cruz, pudessem descansar, pudessem ir ao banheiro, pudessem, enfim, ter um pouquinho de conforto. Quando chega no finalzinho já do Império, no finalzinho do século XIX, na época da construção do Matadouro, Santa Cruz também começa a receber uma população de artífices, de artesãos, de arquitetos, trabalhadores classificados que vieram exatamente para as obras do Matadouro. Então, marceneiros, carpinteiros, alguns mestres de obra. E era preciso que eles ficassem, que eles dormissem aqui. Então, era preciso também que tivesse um local para dormir. Então, nessa época, surgem 3 hotéis, que é o Hotel Progresso, é o Hotel dos Mineiros, Rancho dos Mineiros, e o Hotel Ramalho. Esse Hotel Progresso, eu encontrei diversos anúncios
falando que seria aberto, porque parece que ele começa a funcionar em 1870. Já em 1879, o proprietário diz que está passando o hotel. E o Ramalho, ele continua mais ainda nas duas primeiras décadas do século XX. Então, como eu falei, eram pessoas que vinham, eram jornalistas, eram intelectuais e também alguns desses trabalhadores, inclusive portugueses, que chegaram a morar. Havia também ali no Arraial da Boa Vista, lá onde tem o Largo da Boa Vista, nas proximidades do Matadouro, havia também uma pequena pousada. Então, nesta época, nós sabemos que em Santa Cruz surgiram esses hotéis. Então, nesse caso, hoje que eu fiz essa apresentação sobre a hospedagem na época dos jesuítas, mostra que Santa Cruz, por ter sido um ponto de ligação que saía daqui para ir em direção a São Paulo, precisava ter um local onde esses viajantes pudessem descansar. Então, a hospedagem de hoje foi, a apresentação de hoje foi exatamente sobre a hospedagem em Santa Cruz nos tempos dos padres jesuítas, canal do YouTube História de Santa Cruz. Hoje, neste sábado, dia 26 de abril de 2025. Uma boa noite para todos, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Hoje falei sobre a hospedagem em Santa Cruz nos tempos dos padres jesuítas.